Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente já viu transporte passivo e ativo, mas eu estava falando naquele transporte passivo e ativo de soluto, né? Então eu falei de glicose, falei de sódio, tá? Falei de gases, mas agora a gente não vai falar de soluto, a gente vai falar, tá, da solução, tá? Do solvente, na verdade. E na verdade a gente vai falar da água. Então a passagem de água pela membrana tem o nome de osmose, um dos nomes mais famosos aí da biologia, né? Osmose é a passagem de água pela membrana. É um tipo de transporte passivo também, não gasta energia, mas não é difusão simples nem difusão facilitada, porque não estou falando de soluto, estou falando de água. Água, eu estou falando de osmose, beleza? Então como é que funciona, pessoal? Ora, a água gosta de diluir. A água vai sempre tentar diluir a coisa. Então a água vai sempre do meio, tá, menos concentrado para o meio mais concentrado. Ela vai tentar diluir o meio mais concentrado. Tá? Então olha que interessante. Vamos pegar esse experimento teórico aqui. Ó. Eu coloco açúcar e água de um lado, ponho uma membrana plasmática aqui e coloco só água do outro. Esse lado está mais concentrado que esse. A água quer diluir o lado de lá. Então ela vai do menos concentrado para o mais concentrado. Isso é osmose, tá? Não gasta energia para isso. Se você catar uma batata e jogar sal do lado de fora, você vai ver que começa a aparecer água. De onde veio essa água, professor? Da batata. Só que a água foi do menos concentrado, que é a batata, para o mais concentrado, que é o sal puro, tá? E isso a gente usa para conservação de alimentos, né? Então, por exemplo, a carne seca, o bacalhau, a gente coloca sal, tira a água, né? O meio externo fica hiperconcentrado, né? E aí qualquer bactéria ou fungo que for ali para decompor aquela carne, ele perde água para o meio e não consegue. É uma forma efetiva de preservar alimentos. Para outro lado, a gente pode fazer também com açúcar. Por isso que tem muitos doces em compota, fruta cristalizada, que é muito resistente para estragar, tá? Porque ela é super concentrada, coloquei um monte de açúcar, quando vem a bactéria perde água para aquele açúcar e não morre, e não consegue decompor, perdão, ela vai morrer. Então, como é que esses alimentos estragam? Eles precisam ganhar umidade, ou cair água, ou umidade do ar, ela vai perdendo a concentração até uma hora que alguma bactéria ou fungo consegue chegar ali, tá? Então, por isso que a gente usa esses alimentos na gastronomia. Hoje nem tanto por uma questão de conservar, né? Porque tem muita coisa refrigerada, mas por uma questão que ficou o gosto, né? O nosso paladar acabou gostando bastante de algum desses tipos, né? Então, bacalhau é o tipo seco ali no sal, tá? E é a mesma coisa, por exemplo, a carne seca, o jabá, etc. Tudo bem? E aí, isso pode acontecer, né, nas células aqui. Então, olha só, essa célula está com a concentração aqui igual a daqui. A de fora e de dentro são iguais. Então, isso aqui eu vou chamar de um meio isotônico. Isotônico. A quantidade de água que sai é a mesma que a que entra, porque a concentração é igual, tá? Ora, agora eu vou pegar essa célula e vou colocar no meio hipertônico. Hipertônico. Por quê? Hiper, porque fora está muito concentrado, dentro está menos. A água vai do menos para o mais. A célula perde líquido. A célula está plasmolizada ou murcha, tá? Agora eu vou colocar essa célula numa água destilada. Ou seja, a célula vai ser mais concentrada e o meio externo menos concentrado.
Isso aqui é o meio que a célula está, a gente vai chamar de hipotônico. Tá? Iso é igual, hiper é muito e hipo é pouco. Tá? Eu estou escrevendo com mouse, é muito ruim de escrever, você já me conhece também que eu não escrevo dos melhores. Então a água aqui, ela vai do meio menos concentrado para o mais, vai entrar na célula. E a célula vai ficar túrgida. Tudo bem? Isso, a célula vegetal lida muito bem com essa perda de água e entrada de água, porque ela tem a parede celular, que mantém a integridade dela melhor. Né? Vocês viram lá com o professor Jairo a diferença de célula animal e vegetal. Então é por isso que você pode pegar às vezes um alface meio murchinho, que estava lá no fundo da geladeira, coloca na água e ele, fica mais bonitão. Né? Claro, até certo ponto. Mas na célula animal a coisa já não é assim. Tá? Então é a mesma coisa. Ó. Aqui é um meio iso. Tá? Aqui a célula está perdendo água para o meio. Então o meio é mais concentrado e a célula menos. Então o meio aqui é hiper. Certo? E aqui a célula está ganhando água. Então a célula é mais concentrada e o meio menos. Então aqui é hipotônico. Na célula animal, isso aqui é uma hemácia, é uma célula do sangue, tá? Ela pode ganhar tanta água, se eu colocar uma hemácia na célula destilada, que ela vai ganhando água e explode, tá? E se eu colocar numa solução hipertônica, ela perde água e fica murchinha e pode também se degradar e não volta mais. Tá? O meio isotônico dessas células é o que a gente usa o soro fisiológico. Ele tem a mesma concentração, então o que sai e o que entra é igual. Então por isso que a gente pode colocar soro fisiológico direto na veia, a gente pode lavar o olho com soro fisiológico e não arde. Se você lavar lavar o olho com água da torneira, ela é menos concentrada e quando ela pega no seu olho dói, ela arde, tá? E se você lavar com uma água salgada, entrou no mar, ela é mais concentrada e dói. Agora, se você lavar com o soro, você não sente praticamente nada, porque a concentração é a mesma. Tudo bem? Célula animal reage um pouco pior à célula vegetal, mas as duas têm o processo de osmose. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Um abração.